segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 15, do versículo 1 ao 19. Irmãos, essa passagem é uma passagem de louvor a Deus por aquilo que Deus fez por Israel, quando Israel se via ali perseguida pelo exército de Faraó, perseguidos pelo exército de Faraó, e Deus então concede a vitória ao seu povo. Deus concede ali ao seu povo que eles vençam aquele exército sem mover uma palha. E então Moisés e Israel adoram ao Senhor com esse cântico. E eu queria que você pudesse acompanhar, porque essa é a palavra de Deus para nós. Aqueles que puderem ficar de pé em reverência à palavra de Deus, fiquem, né? Só se você tiver com algum problema de saúde, né? Mas se não tiver, fique de pé, né? Reverenciando a voz de Deus, que será ouvida através da palavra nesse momento. Diz assim o texto sagrado, Êxodo capítulo 15, do versículo 1 ao 19. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a nossa força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram. Desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. E as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará por todo o sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros, entraram no mar. E o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse instante, em nome de Jesus. Irmãos, o título da nossa mensagem nessa noite é A Vitória de Deus para Nós. Você crê que Deus tem vitória para você? Deus já lhe deu vitória. Você que depositou a sua fé em Cristo Jesus, saiba que você é vitorioso. Irmãos, quando nós falamos do nosso Deus, nós falamos de um Deus que nós conversamos com Ele, nos relacionamos com Ele por meio da fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza nas coisas invisíveis.
Embora eu não possa tocar em Deus, eu não possa apalpar a Deus, mas eu sei que Ele está aqui conosco. A fé me leva a me relacionar com um Deus invisível. Um Deus que é invisível, porém é um Deus real. Irmãos, nós falamos com esse Deus em oração, nós nos dirigimos a Ele nessa noite através dos cânticos que aqui entoamos a Ele. E tudo isso só foi possível por meio da fé, por meio dessa convicção que nós temos de que, embora nós não vejamos a Deus, Ele está aqui presente. Irmãos, por outro lado, o nosso inimigo também é um ser espiritual. É um ser que você combate ele por meio da fé. Você tem convicção de que Deus é real, mas você também sabe que o diabo e as hostes que ele tem de anjos caídos, os demônios, também se rebelam contra você. Existe uma guerra que está a operar contra a sua vida. Diz a palavra do Senhor que o nosso adversário, ele anda em nosso derredor, buscando uma brecha para nos devorar, como um leão faminto que quer algo para se alimentar. Irmãos, o diabo, ele age na mente com todo tipo de engano. O propósito do diabo, seu propósito maior é fazer com que você desacredite do que Deus fez por você. O propósito do diabo é lançar a semente da dúvida no seu coração acerca daquilo que Deus fez por você, quando Deus salvou você, quando Deus te fez vitorioso através do sangue de Cristo Jesus. E o diabo, para isso, muitas vezes diz: você é um derrotado, Deus não quer nada com você, Deus virou as costas para você. Irmãos, o Evangelho, ele nos revela que aqueles que têm fé, eles já venceram o diabo. Aqueles que têm fé em Cristo Jesus já não tem mais o que temer, porque Jesus desarmou o diabo na cruz do Calvário. Qual era, irmão, a grande arma do diabo contra você? O que era que o diabo utilizava contra a sua vida? O engano, a mentira, irmãos. O diabo, ele olhava para você e dizia: não há solução para a sua vida, porque você é um pecador, porque você é um escravo do pecado, porque o pecado te domina. Mas aí, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, a acusação do diabo já não tem forças contra nós. Sabe por quê? Porque nós não confiamos mais no que fazemos. Nós não confiamos mais nas obras que realizamos, nós confiamos em Cristo Jesus. E confiando em Cristo Jesus, irmãos, o diabo já não tem mais o que nos acusar. Porque Jesus cumpriu por nós aquilo que Deus exige. Porque Jesus, irmãos, nos justifica diante de Deus. E como diz Paulo, quem intentará então acusação contra João, Maria, contra os servos de Deus, se é Deus quem nos justifica? O diabo perde as suas forças e nós nos tornamos o quê? Vitoriosos. Então Deus, ele simplesmente vence o diabo, ele destrói as forças do diabo, para que o diabo agora, irmão, só esteja esperando aquilo que lhe está reservado, que é a danação eterna, o juízo final. Diante de tudo isso, ainda surge uma pergunta que talvez seja a sua pergunta nessa noite. Por que podemos confiar que Deus derrotou o nosso inimigo e cumprirá as promessas dele? Por que nós podemos confiar de que nós não somos mais derrotados, mas agora somos vitoriosos? E as promessas que Deus tem para nós, por mais que pareçam difíceis, Ele fará com que cada uma delas se cumpra. Irmãos, o texto aqui de Êxodo mostra a expressão poética de Moisés e Israel diante de um episódio conhecido de todos nós. Quando Deus estava tirando o povo de Israel do Egito, Deus então conduz o seu povo ali em direção à terra prometida, e chega um dado momento dessa tirada, que Deus então manifesta o seu poder, dando vitória a Israel. E Moisés chega diante do mar vermelho, um mar imenso, olha para diante, vê água de todos os lados, olha para trás e vê um exército que estava se aproximando e que iria levar de volta o povo ao cativeiro. Deus fala então com Moisés e diz a Moisés: Moisés, essa vitória quem dará sou eu. Essa vitória é minha, porque sou eu quem estou tirando Israel da opressão do Egito e levando para Canaã. Sou eu que vou cumprir a promessa feita a Abraão. Eu levarei vocês para uma terra que eu mostrarei. Então Moisés vai lá e toca na água. Quando Moisés toca na água, o mar se abre, o povo passa a pé enxuto.
diz o texto sagrado. Quando o povo termina de fazer a travessia, o povo os egípcios perseguindo, correndo atrás de Israel, quando entram então naquele paredão de mar, o que é que acontece? O mar se fecha e o exército é derrotado ali. Quando Israel vê no outro dia os soldados dos egípcios lá na praia, mortos pela mão de Deus e pelo operar de Deus, é aí que Moisés abre os seus lábios, juntamente com Israel, e começa a entoar esse cântico que nós acabamos de ler aqui. Esse cântico, irmãos, que nos mostra algumas razões pelas quais o nosso Deus é quem derrota os nossos inimigos e nos garante o cumprimento de suas promessas. O seu Deus é o Deus que derrota o seu inimigo e é o Deus que fará cumprir, se concretizar aquilo que Ele prometeu na sua vida. Eu estou lhe dizendo isso para que você saiba que a vitória quem dá é Deus, que é graça dEle, que é Ele quem age para nos dar a vitória. Irmãos, observe o texto comigo. Primeiramente, o texto que nós lemos nos mostra que o nosso Deus, Ele age poderosamente para a salvação do seu povo e para o louvor do seu nome. Qual a motivação de Deus agir, irmãos? Por que Deus, Ele age porque Ele escolheu, Ele tem um povo eleito. E esse povo eleito que Ele tem, irmãos, Ele age para a salvação desse povo. Israel era o povo eleito do Senhor. Deus escolheu aquela nação naquele tempo e fez aquele povo, o povo por meio de quem a sua luz resplandeceria no mundo. Poderia ter sido outro povo, poderia, mas Deus escolheu o pobrezinho de Israel. Um povo completamente dependente de Deus. Um povo que todas as vezes que se distanciava de Deus, se tornava frágil diante de inimigos poderosos de guerra. Mas quando Deus estava com esse povo, irmãos, não tinha exército no mundo que pudesse sustentar esse povo. Este era o povo eleito de Deus. E Deus então age para a salvação desse povo. Deixa eu fazer aqui um parênteses. Você é Israel do Senhor. Em Cristo Jesus você foi eleito e você se tornou Israel do Senhor. O que Deus fez com Israel, nação, é o que Deus está fazendo por você hoje. É Ele quem te dá a salvação. É Ele quem está diante dos seus inimigos. É Ele quem freia as investidas do diabo contra você. E Ele faz isso para que o seu nome seja louvado. Para que nas nossas reuniões tenhamos motivos para exaltá-lo e dizer: Senhor, Tu és a minha salvação. Moisés, irmãos, e o povo de Israel viram na praia os corpos do exército de Faraó. Irmãos, do exército se levantou contra Israel. Deus havia afundado no mar o exército de Faraó. O exército foi destruído. O exército caiu na armadilha de Deus. O povo então ergueu o cântico ao Senhor e exaltou a Deus, porque eles disseram: não fomos nós quem fizemos isso, mas foi Deus com sua poderosa mão, graciosamente operando para a salvação do seu povo. Yahvé, como Deus é chamado, irmãos, destruiu os inimigos do seu povo. Ele triunfou, como diz o texto sagrado aqui, no versículo de número 1, diz assim, que ele se levantou como uma onda sobre o mar. Triunfar aí é isso. A palavra hebraica dá essa ideia de uma onda que se levanta e cai então em cima do povo. Irmãos, era assim que Deus estava fazendo sobre os inimigos de Israel. Irmãos, Yahvé é a força que salva o seu povo, e é por isso que Ele deve ser louvado. Nosso Senhor, o nosso Deus, Ele deve ser louvado, porque a salvação não está na força do nosso braço. Porque toda opressão que temos sentido dos nossos inimigos, quem nos salva e quem nos livra é o nosso Deus. Não é homem, não é estratégia de homem, é o Senhor a quem nós oramos a Ele, é o Senhor com quem nós nos relacionamos com Ele, que nos dá a vitória, que afoga os nossos inimigos, que destrona os nossos inimigos. Irmãos, o nosso Deus, Ele esvazia os nossos méritos, pois é Ele quem vence os nossos inimigos. Já imaginou se fosse Israel, com toda a sua força bélica, com toda a sua estratégia militar? Mas não foi. Não foi Israel quem enfrentou o povo os egípcios. Assim como não somos nós quem enfrentamos o nosso adversário, é Deus. Todas as vezes que o inimigo se levanta contra nós, nós precisamos dizer a Ele: não sou eu que guerreio por mim, é Deus quem guerreia por mim. Agora, às vezes, irmãos, a gente quer inverter as coisas.
A gente quer colocar Deus no auditório, para que Ele possa ver o que é que nós vamos fazer contra os inimigos. E talvez seja essa uma estratégia falida que você tem tentado. Colocar Deus em segundo plano e agir pelas próprias forças. O seu Deus, o nosso Deus é Deus gracioso. O que você precisa fazer é simplesmente entregar a tua luta, a tua batalha nas mãos dEle, porque é Ele quem dá salvação ao seu povo para louvor do seu nome. E é por isso, irmãos, que nós podemos confiar que o nosso Deus derrota o inimigo e cumpre as promessas que Ele faz. O fim de tudo isso aqui, irmãos, era para que o povo pudesse chegar então à promessa que Deus fez, a Canaã que Deus prometeu, a terra de Canaã que Deus havia dado. É dele, é de Deus, irmãos, que vem a força para vencer o inimigo da nossa alma, que tenta nos deter até o cumprimento das promessas. Tenta nos deter, porque todos os dias ele tenta nos afastar dos caminhos do Senhor. Porque todos os dias ele semeia no seu coração e na sua mente estratégias para que você saia dos caminhos do Senhor, para que você sutilmente esfrie, para que você se torne um religioso e uma religiosa, frequentador da igreja apenas nos domingos, ou então em alguns momentos que lhe der na telha que você vai lá na igreja. Você acha que é o Espírito Santo quem faz isso? Não, não é o Espírito Santo quem faz isso. O que o Espírito Santo quer é que você viva em comunhão, é que você goze a companhia dos seus irmãos, é que você goze a companhia do povo eleito de Deus. Mas quando nós nos tornamos frequentadores de alguns momentos, irmãos, é sinal de que a estratégia do diabo, do nosso inimigo, está nos alcançando, está nos tocando de alguma forma. Irmãos, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Como diz Paulo em Romanos 8, versículo 33, não é a quantidade de ritos que fazemos, nem as nossas estratégias bem elaboradas, irmãos, mas o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. É Jesus, irmãos, que nos deu a salvação para o louvor do nome do Senhor. Quando é que o diabo foi afogado? Na cruz do Calvário. Quando é, irmãos, que o exército inimigo foi destruído, perdeu o seu armamento contra nós? Quando Jesus morreu por nós. Quando Jesus nos fez então contemplar a obra que Ele fez por nós, encheu então o nosso coração de louvor e de adoração ao nosso Senhor. Deus é quem peleja pela nossa salvação. E você só chegará ao novo céu e à nova terra que Deus prometeu, porque Ele está do seu lado. Porque Ele vai conquistar isso por você. Porque nas suas guerras diárias, é Ele quem tem estado na sua companhia. Quem tem Jesus como Senhor, irmãos, pode confiar na vitória. Nós não somos derrotados, irmãos, pois Deus é quem liquida o nosso inimigo. Põe a sua fé em Cristo. Ele é quem salva a vida de todo aquele, irmãos, que vive apavorado. Porque o inimigo, ele lida com o medo. João, certa vez, escreveu à igreja, e provavelmente alguns irmãos estavam ainda temerosos acerca do final da vida. Porque nós sabemos que depois que a morte chegar sobre nós, o que nos virá adiante é o juízo, né? Como diz lá em Hebreus, depois da morte segue-se o juízo. E isso causa um certo pavor. Eu vou morrer e vou estar diante do juízo de Deus. E como então Deus vai me julgar? Então, João diz o seguinte: o perfeito amor lança fora todo medo. Você já não tem mais o que temer, sabe por quê? Porque no dia que você se encontrar com Deus, o seu advogado, Jesus Cristo, estará lá intercedendo por você, dando a você o livramento, dando a você a salvação que você precisa. Irmãos, o diabo ele tenta brincar e fazer aí o joguinho dele com os nossos medos. Ele diz: olha, não tem mais jeito, vocês agora estão derrotados, o mar é grande demais, vocês não vão atravessar, mas o nosso Deus está conosco, Ele está com você. É Ele, irmãos, quem nos dá condições de atravessar essa jornada até a Canaã celestial. O Deus é poderoso, irmãos, e nos dar aquilo que nos promete, mesmo que os inimigos sejam numerosos. Pare e pense, irmãos, quanto tempo de vida você tem ainda? Quantos inimigos tem contra você? Quantas circunstâncias vão querer parar a sua vida para que você desista de Jesus, para que você desista da caminhada? Serão muitos os inimigos. Mas eu quero lhe dizer que o poder
o braço forte do nosso Senhor é maior do que os nossos inimigos. E Ele é quem nos dá a vitória. Os egípcios achavam que poderiam parar Israel, mas não poderiam. E não poderia porque Deus estava no meio do seu povo. Era Deus quem estava conduzindo o povo, o seu povo, daquela opressão, daquela situação terrível ali no Egito, para a terra de Canaã, a terra da promessa. Assim Deus está conduzindo a igreja do Senhor. Assim Deus está nos conduzindo a novo céu e a nova terra que Ele nos prometeu. Portanto, irmãos, a primeira razão que nós vemos aqui para a derrota do nosso inimigo e o cumprimento das promessas que Deus nos fez é que Deus age poderosamente para a salvação da sua igreja, do seu povo, do seu Israel e para o louvor de seu nome. Lembre-se sempre disso. Ao agir de Deus na sua vida, para lhe livrar, é para a sua salvação e para que o nome dele seja louvado. Então você tem muita razão para louvar a Deus nessa noite. Você tem muitos motivos para abrir os lábios e dizer: Senhor, eu te louvo, porque não foi eu, mas foi tu quem operaste em mim. Foi tu quem me deste o livramento que eu preciso. Além disso, irmãos, o texto ainda nos mostra que os inimigos de Deus, eles não podem resistir ao seu poder. Não podem resistir. Né? Quem é que pode olhar para Deus e dizer: Senhor, tu queres fazer? Eu não vou permitir. Eu não vou permitir isso. Né? Nós não cremos assim. Nós cremos num Deus poderoso. No Deus que não está limitado nem mesmo pela vontade do homem. Porque se o homem diz: eu não quero, se Deus quiser, não tem essa história de eu não quero. Deus estava ali soberanamente a agir na vontade de Faraó. Quando o povo estava certo que ia sair do Egito, o que é que Deus fazia? Diz o texto sagrado, ele endurecia o coração de Faraó. Sabe o que é isso? É o Deus soberano que mexe, que move no coração do homem. Faraó poderia dizer: eu estou dizendo isso porque é um decreto meu, mas a palavra do Senhor diz que não era Faraó, era Deus mesmo que endurecia o coração de Faraó. Por mais que Faraó quisesse achar que a vontade era dele, não, irmãos, era a vontade soberana de Deus, endurecendo o coração de Faraó, endurecendo o inimigo do seu povo, de Israel, para que Israel pudesse permanecer ali e Deus operasse no meio daquela nação, mostrando a sua grandeza, o seu poder, que Ele é Deus dos deuses. Irmãos, os inimigos de Deus não podem resistir ao seu poder, e é por isso que Ele derrota os inimigos e cumpre as promessas que Ele faz na nossa vida. O texto nos revela, irmãos, no versículo 3, observe aí na sua Bíblia, ele diz assim, né? Versículo 3: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa expressão: o Senhor é homem de guerra. O Senhor é homem de guerra. Irmãos, aqui, em outras palavras, é dizer ao Senhor o seguinte: Deus é guerreiro. Deus é Deus de guerra. Deus que sabe manejar bem sabe manejar bem a espada no campo de batalha. E Ele não perde nenhuma batalha contra os inimigos. Irmãos, nosso Deus, Ele é guerreiro. Em batalhas ninguém pode resistir o seu ataque. É o nosso Deus que podemos clamar a Ele: Senhor, Tu podes vencer os ataques, Tu podes vencer essas batalhas que o inimigo tem levantado contra mim. Os egípcios, irmãos, são prova disso e provaram isso na pele. Deus fez o exército de Faraó descer às águas profundas, como diz o versículo 4 e 5. Foi que Deus fez. Esse exército pensa que é muita coisa contra o meu povo. Esses homens valentes e treinados pensam que são alguma coisa contra o meu povo. Pois deixa esses exércitos vir em direção ao meu povo. E foi assim que o exército foi, achando que ali seria a derrota de Israel. Mas não, irmãos, Deus estava operando na história. E Deus, operando na história, fez com que aquelas águas, irmãos, esmagasse o exército dos egípcios. Porque nosso Deus, irmãos, ninguém pode resistir. Quando Deus está com o seu povo, quando Deus está conosco, nós não temos o que temer. Agora, se Deus não está conosco, tema, meu amigo. Tema, minha amiga. Porque é pavor. Porque é destruição. Porque é derrota. Ninguém pode resistir à destra, à mão poderosa de Deus. E Ele deve ser honrado por aquilo, irmãos, que Ele faz. Irmãos, os nossos inimigos, eles são humilhados por Deus. Eles caem no agir poderoso de Deus, como diz o versículo 7 e 8. Os planos dos inimigos, eles são, inclusive, frustrados. Observe o versículo 9 e 10. Diz assim:
O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. O que é que Moisés está dizendo aqui? Que o seu adversário se orgulhava do poderio que tinha e já via Israel como alvo fácil, uma nação frágil, que não vai aguentar algumas espadadas, que quando os homens valentes entrarem ali, vão perecer e vão ser destruídos. E os inimigos então se orgulhavam, como talvez o inimigo esteja se orgulhando nesse momento da sua vida, vendo em você toda a fragilidade que você tem e dizendo: esse é um alvo fácil. Mas deixa eu lhe ensinar um segredo nessa noite, que não deve ser segredo. Você tem um Deus poderoso ao seu lado. E por quanto mais fraco você é, mais forte você é. Quanto mais dependente de Deus você se torna, mais forte você se torna. Sabe por quê? Porque o inimigo não pode resistir ao poder e à força do nosso Deus. Aquele exército batia no peito e achava que iria vencer, que iria destruir, que era alvo fácil, mas Deus frustrou os planos. Veja o que diz o versículo 10. Diz assim: sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. O que é isso? Moisés está dizendo em outras palavras: tu frustraste, Senhor. Eles achavam que iriam vencer a nós, mas não, bastou que tu sopraste os ventos sobre o mar se abriu, eles vieram como patinho, e o mar se fechou, e eles foram destruídos. Onde está o poder dos egípcios? Onde está o poder do valente? Onde está o poder do inimigo diante de Deus? Irmãos, ninguém pode resistir ao poder do nosso Deus. O Deus a quem você adora, o Deus a quem você serve é Deus poderoso. Saia daqui com essa convicção de que é Ele quem derrota os inimigos e por isso cumpre aquilo que promete. Nada, irmãos, pode parar na frente do nosso Deus. Nada pode parar o nosso Deus. A relação dos nossos inimigos com o nosso Deus não é como muita gente pensa, né? Eu lembro no meu percurso aí de igreja, muitas vezes a gente chega em alguns lugares e as pessoas fazem aquelas encenações, né? Para falar da guerra espiritual. E não sei se vocês já perceberam, mas há uma grande heresia nessa história da guerra espiritual. Sabe por quê? Porque Deus e o diabo são colocados como forças iguais, onde um está ali numa queda de braço, tentando vencer o outro, e tem hora que o diabo quase derrota o Deus, e depois o diabo vem e derrota, e aí fica naquela coisa, né? Deus uma hora está vencendo, outra hora está perdendo. Irmãos, a Bíblia não fala assim. A Bíblia em momento algum mostra que o diabo é capaz de dobrar Deus em alguma coisa. Deus é vitorioso, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus da igreja, o Deus de Israel, irmãos, é Deus poderoso e o inimigo não pode resistir a Ele. O diabo e seus demônios já estão derrotados, por mais que eles vivam ao seu derredor, buscando alguma brecha, eles já são derrotados. Diabo, tu és um derrotado. Satanás muitas vezes, irmãos, se levanta, né, para mostrar, para dizer que é poderoso. Porém, irmãos, ele não pode resistir ao sopro do nosso Deus, ao sopro que vem dos lábios do nosso Senhor. Em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37, ele diz o seguinte: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Vamos dizer juntos? Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Você é vencedor não pela força que você tem, mas pela fé que te faz estar em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus é Deus quem te protege. Em Cristo Jesus os inimigos não podem resistir você. Não podem resistir você. Meu irmão e minha irmã, não dê ouvidos ao que o inimigo tem dito de você. Lembre-se, ele é Satanás, acusador. Lembre-se que a arma dele é a mentira, que a arma dele é o engano, que a arma dele trabalha com a sua mente todas as vezes que você dá ouvido àquilo que você sabe que não é verdade. Aquilo que você sabe que não é verdade. Como seria mais fácil para nós, se nós pudéssemos, pela fé em Cristo Jesus, não ouvir aquela palavra ferina que chegou até nós, que vem para ferir e rasgar o nosso coração.
E nós sabemos que aquela palavra não é verdadeira, que aquela palavra é enganosa e mentirosa. Mas o problema, irmãos, é que a gente cai como alvo fácil quando a gente escuta algumas coisas, né? Às vezes as pessoas que não nos amam dizem coisas que nos ferem, nos machucam, e a gente acredita como se fosse verdade. E a gente diz, é verdade. E a gente sente, a gente sofre, a gente se angustia, e a opinião do outro se torna, irmãos, um castigo na nossa vida. Meu irmão, não dê ouvidos ao que o diabo tem dito de você. O objetivo dele é fazer com que você não cresça espiritualmente. É o que ele vai fazer de todas as formas, seja usando pessoas, seja colocando pensamentos na sua cabeça. Irmãos, a força de Deus está com aquele que crê, e nós cremos. Porque desde dos dias de Israel, nação, lá atrás, irmãos, até os nossos dias, o relacionamento que a gente tem com Deus é por fé. Quem crê, irmãos, está debaixo das asas de Deus. A mão toda poderosa do Senhor está a guardá-los. Irmãos, e nós não temos o que temer. A força de Deus, irmãos, está sobre nós que cremos. O inimigo, ele não pode resistir o poder de Deus que nos foi dado em Cristo Jesus. E é um poder, irmãos, que nos faz filhos, que nos faz menina dos olhos de Deus. Eu estou dizendo tudo isso para que o diabo nessa noite ele fique revoltado, mais do que ele já é contra você. Porque o diabo está achando que tem poder contra a sua vida, mas ele não tem. Porque Deus é poderoso, porque o Deus que é guerreiro, o Deus das batalhas, o Senhor dos exércitos está conosco em Cristo Jesus. A segunda razão, então, irmãos, para a derrota do nosso inimigo e o cumprimento da promessa de Deus é que o inimigo não pode resistir ao agir do nosso Deus. Não pode resistir. Então ele vai ser derrotado sempre. E as promessas que o Senhor fez para nós, Ele vai cumprir. Por mais que o homem diga, não tem como, é impossível, isso não tem lógica. E Deus não está limitado à lógica dos seres humanos. Os homens são tão incrédulos que dizem, eu não consigo acreditar num Deus que age assim. Num Deus que vai levar um povo ao novo céu e nova terra. E a gente diz, o nosso Deus não está limitado, fechado, engaiolado dentro dos seus pensamentos. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus age como Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Agora, quando Ele diz que vai fazer, quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém pode impedir o agir de Deus. E se Ele nos prometeu novo céu e nova terra, Ele nos prometeu uma mansão celestial, estarmos à direita dEle, irmãos, podemos ter a certeza, porque Ele é Deus, que o inimigo não pode resistir, e Ele derrota o inimigo e cumpre as suas promessas. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós adoramos. Amém? Irmãos, nós deveríamos, nos alegrar mais com isso, irmãos. Nosso Deus não é pequenininho. Não está no teto aqui, não está no slide ali. Não é uma criação artística da nossa mente. O nosso Deus, irmãos, é Senhor dos senhores, é o Deus das guerras. Por fim, irmãos, esse cântico aqui de Moisés ainda nos mostra algo. Esse cântico ainda nos revela que o nosso Deus, Ele faz os povos tremerem e agem com bondade para conosco. Deus, Ele derrota o inimigo e cumpre as suas promessas, porque, irmãos, Ele é Deus, que faz as nações tremerem de medo e age com bondade para com os seus eleitos. E age de forma bondosa, a todo momento, para com o seu povo, para com os seus eleitos. Não, irmãos, não há Deus que se compare ao nosso Deus. Quando Moisés, ao contemplar o que Deus fez por Israel, e o que Deus faz por nós hoje, a igreja do Senhor, veja o que ele diz aqui no versículo de número 11. Ele diz assim, ó Senhor, ele se dirige a Deus, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Ele está dizendo em outras palavras, Senhor, entre os deuses que os homens fazem, quem é como tu? Deus que dá prova da sua existência agindo na história. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O Deus de Israel, irmãos, Ele é um Deus distinto de qualquer outro Deus, sabe por quê? Porque enquanto os deuses da mitologia e outros deuses por aí estão distantes
e se relacionam através de um diálogo distante, né? O homem quer se relacionar com ele dessa forma. O nosso Deus é Deus que age na história. Nosso Deus, ele não é só um ser transcendente por ser santo, porque Deus não é nada que os nossos olhos estão vendo. Ele também é imanente, ou seja, Ele está também com o nosso meio. Ele está presente conosco, Ele está aí ao seu lado, Ele está dentro do seu coração, Ele age na história, é Ele quem abre porta, é Ele quem fecha porta, é Ele quem derruba o inimigo, é Ele quem afunda os inimigos no meio do mar. É o Deus que age na história, não é um Deus da nossa imaginação distante, é o Deus que age na história. Esse é o grande diferencial do nosso Deus, irmãos. Um Deus que entrou nesse mundo, que se relacionou conosco, que está agindo na história. Então o salmista diz, quem é como entre os deuses, quem é como o nosso Deus? Você, para lembrar disso, lembra dos deuses, do Deus de Baal, lá, o Deus dos profetas de Baal? O que os profetas de Baal faziam? Clamavam, vai, manda fogo, e nada do fogo descer. Aí o profeta disse, não, bota mais um pouquinho de água aí, ou então gritem mais alto para ver se esse Deus de vocês escuta, porque talvez eles estejam dormindo. O profeta zomba desses deuses do mundo, porque esses deuses do mundo não são deuses que se relacionam na história. Agora o Deus de Israel não. Quando o profeta clamou então e pediu lá que Deus manifestasse seu poder, Deus age, manda fogo do céu, a água é consumida e o Deus da história se manifesta ali. Este é o nosso Deus, que Moisés agora está dizendo, quem é como Ele? Quem é como o nosso Deus? É o Deus que age na história. É o Deus que está na tua história, que está agindo na sua vida, que está contigo. Irmãos, esse é o Deus de Israel, que os guiou com bondade e lhes deu salvação diante do exército de Faraó. No versículo 13, observe aí, ele diz assim, com a tua bondade guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Irmãos, que expressão de graça maravilhosa. Moisés, como líder do povo, não atribui a si mesmo nenhum mérito. Ele diz, quem salvou esse povo, quem guiou esse povo, foi Deus. Se você lembrar do que foi que Deus fez quando tirou o povo do Egito, Deus colocou, irmãos, uma nuvem que acompanhava o seu povo, irmãos, e o seu povo ia ali no deserto, o seu povo não era torrado pelo sol. Sabe por quê? Porque Deus colocou uma nuvem ali. O Deus, irmãos, que guiou o seu povo é o Deus que mandou manar do céu. Quando o povo se via ali muito próximo do Egito, sabe o que foi que Deus fez, irmãos? Deus colocou uma nuvem de escuridão entre o povo do Egito e o seu povo, o povo de Israel. O que é que esse povo fez, irmãos? Nada, sabe por quê? Porque o Deus que salvou Israel é o Deus gracioso, é o Deus que salva, Ele é unilateral na salvação, ninguém, irmãos, está com Ele age para a nossa salvação. E Moisés só está reconhecendo isso. Moisés só está reconhecendo isso. O cântico de Moisés, irmãos, Israel, se encerra com uma reafirmação da promessa de Deus. Deus cumprirá o que prometeu e colocará o seu povo no Monte Sião, que aqui é uma referência a Jerusalém. Veja o que ele diz no versículo 17 e 18. Finalizando, ele diz assim, tu, né, Deus, o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo ou por todo sempre. Aleluia. O que é que Moisés está lembrando aqui? Deus, com a sua graça, cumprirá a sua promessa. Aquilo que Ele prometeu, a herança dEle. Qual é a herança de Deus? O Monte Sião, Jerusalém, onde Deus faria ali o seu templo, onde seria adorado, onde o céu baixaria na terra, e os homens se relacionariam com Deus ali, através do que Deus havia estabelecido. Deus lembra, através de Moisés aqui, que Ele cumpre as promessas que fez. E Ele cumpre as promessas, irmãos, que fez, derrotando o inimigo e nos dando aquilo que Ele nos prometeu, porque, irmãos, as nações tremem diante dEle. Se você observar aí nos versículos 15
o 14, 15, ele diz assim: os povos ouviram e estremeceram, agonias se apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom, observe, aí se perturbam dos poderosos de Moabe, se apodera o temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Por que o povo ficou todo mundo apavorado com o Deus de Israel? Porque o maior exército que existia naquela época foi destruído. O exército dos egípcios. Então, quando os filisteus souberam disso, ficaram: meu Deus, se os exércitos dos egípcios foram destruídos, o que será da gente? Seria o equivalente a dizer o seguinte: se o exército dos Estados Unidos foi destruído, o que será do exército brasileiro? O que será? Não vai fazer coisa nenhuma, não vai servir de nada. Então, irmãos, o pavor, o temor invadiu as nações. Edom, Moabe, os habitantes de Canaã ficaram apavorados. Meu Deus, lá vem Israel e o seu Deus. Porque Deus estava ali com aquele povo para estabelecer a promessa que Ele fez e derrotar os inimigos, colocar por terra todos aqueles que tentassem parar o povo de Deus. Irmãos, nós carregamos o testemunho do poder de Deus. Nós carregamos o testemunho desse Deus poderoso, porque hoje, Deus, Ele destruiu as armas dos nossos inimigos. Porque o inimigo já não tem mais poder sobre nós. Deus já nos tirou do pecado e está nos transportando para um novo céu e nova terra. E Ele não nos deixou ao léu, Ele está na nossa companhia. Ele está, irmãos, conosco, Ele está na nossa vida, Ele está agindo na nossa história, em situações que talvez esteja até passando despercebido de você. Porque você ultimamente andou longe da presença de Deus, né? E longe da presença de Deus, a gente não entende muita coisa, né? A gente não entende muita coisa. A gente fica atordoado com algumas coisas, fica até impressionado: meu Deus, foi isso que aconteceu, tal, né? Irmãos, quando a gente está na presença e comunhão com Deus, a gente escuta a Deus, a gente entende o que Deus está agindo na história, o que Deus está fazendo na história. A gente começa a interpretar por uma outra ótica, irmãos, o que está acontecendo na nossa vida, porque Deus está ao nosso lado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quebrante seu coração e agradeça a Deus pela graça que você recebeu, porque Ele te tirou do Egito, meu irmão. Ele te tirou do Egito com mão poderosa. A sua atitude deve mostrar ao mundo o que Ele fez por você. A sua atitude de mostrar ao mundo, de dizer ao mundo que Deus te libertou do cativeiro do pecado, irmãos. É um testemunho poderoso. A tua experiência, você sabe o quanto o pecado te oprimia, te massacrava, o quanto o exército inimigo estava se apoderando de você, mas Deus poderosamente quebrou as cadeias, tirou as algemas da tua vida. E isso é testemunho para que os povos temam, para que o teu vizinho tema, para que os teus amigos temam e saibam quem é o Deus a quem você serve. Irmãos, nosso Deus nos salvou com poder e nos agraciou com a sua bondade. Os nossos inimigos já estão derrotados. Se você crê nisso, diga amém. Amém? Amém. Ele não tem mais força contra nós, irmãos. Ele não tem. Na cruz do Calvário, Deus desarmou os nossos inimigos, derramou a sua bondade e graça sobre nós. Ele nos deu a esperança bendita da nossa Canaã, que não está lá em Israel, mas está, irmãos, na Canaã que vai descer do céu. A nova Jerusalém, irmãos, adornada por Ele, para que nós possamos viver eternamente com Ele. Essa é a promessa que Ele nos deu. E até lá, os inimigos podem se levantar contra a minha vida e a sua vida, mas esses inimigos não vão prevalecer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é poderoso, porque o nosso Deus age com salvação para o louvor do seu nome. É Ele quem opera a nossa salvação. E naquele dia olharemos para trás e diremos: Senhor, em todo momento foi Tu agindo na minha vida. Foi Tu agindo. E eu pensava que estava no controle de alguma coisa, mas era Tu quem estavas fazendo o tempo todo, para que eu pudesse permanecer no Teu caminho, para que eu não me desviasse dos Teus caminhos. Você não pode se orgulhar, ninguém pode se orgulhar, irmãos,
de que tem forças para permanecer no caminho de Deus. Quantas tentações não rodeiam a nossa vida? A vida fácil está aí. Você pode, ao sair daqui, e se enveredar no caminho do pecado, com muita facilidade. Você pode cometer muitas coisas ocultas que ninguém sabe. Quem é que pode sustentar você até o cumprimento da promessa? Deus. A salvação não veio de você. A salvação quem dá é Deus que dá. Irmãos, quando uma empresa, ela deseja ser lembrada na mente dos consumidores, ela repete suas propagandas o máximo que puder. A estratégia de marketing das empresas é o seguinte: elas compram minutos, seja na internet, seja através de redes sociais, seja através de propagandas na TV, para que você possa lembrar dela quando você estiver diante de alguma escolha que você tem para fazer. Então, a estratégia é: repete-se o máximo que puder, e quanto mais repetir, então as pessoas terão mais facilidades de lembrar de você, da sua empresa, naquele dia. E aí, né, a regra é: repita até que o anúncio se torne real e absoluto. Até que você acredite que a família feliz é a família da margarina. E aí você, na hora de escolher, você vai dizer: poxa, eu não vou escolher qualquer margarina, eu vou escolher a margarina da família feliz. Porque a repetição faz isso. Inclusive, né, no regime nazista, né, eles fizeram isso com muita propriedade. Essa propaganda repetitiva para que as pessoas acreditassem. E tanto ouvir, acreditassem que aquilo ali era real. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O seu inimigo, que tem tentado parar você em direção às promessas de Deus, tem feito exatamente a mesma coisa. Você já observou que isso que tem oprimido você é uma repetição contínua dele, até que você acredite que isso é real na sua vida, quando isso não passa de uma farsa, de uma mentira, de um engano e um engodo dele? É isso que ele está fazendo contra você. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. O que você deve fazer é acreditar, confiar no Deus que está com você. É você não deixar que essas ideias se repitam dentro do seu coração e da sua mente. E confiar no Deus que está presente com você. Do Deus que já derrotou o seu inimigo na cruz do Calvário. E do Deus que é poderoso para fazer cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Deixe que essa verdade, que não precisa se repetir tanto para ser verdade, basta que você creia, basta que você confie. Que nessa noite, a vitória de Deus esteja sobre você. A vitória de Deus esteja sobre o teu coração. E que você saia daqui, sabendo quem é o Deus a quem você serve. E a quem você adora. O cântico de Moisés termina com Moisés lembrando: Senhor, Tu destruísse o exército de Faraó. E tu fizesse com que Israel atravessasse o mar a pé enxuto. Você é Israel. Você é Israel.